falamos em respeitar o mundo de cada um, nós temos uma das que eu imagino ser maiores dificuldades do ser humano, que é nós convivermos lado a lado e respeitarmos, entendermos, aceitarmos as atitudes dos outros como sendo algo próprio daquela pessoa, como sendo algo próprio e o que é possível a aquele irmão nos dar naquele momento. Então, cada um de nós exprime aquilo que tem em si, seja nas suas atitudes, seja no seu dia a dia. De todas as formas, nós vamos expressando o que nós temos em nós. Vamos expressando o nosso nível de evolução. E assim, quando tudo isso se dá dentro de uma sociedade, seja dentro da família, seja dentro das cidades, dos países e do mundo inteiro, os conflitos ocorrem, as dificuldades ocorrem, e na sua grande maioria são as causas de todos os problemas que nós vivemos. Inclusive não só entre as pessoas, mas também entre os países. Quando um não respeita o espaço do outro, um não compreende a atitude do outro e não busca meios de conversar, de discutir o assunto e de chegar a um consenso. No Livro dos Espíritos, as perguntas dizem respeito ao fato de que nenhum de nós pode dizer que tem liberdade absoluta. Nenhum de nós, vivendo nesse mundo e tendo ao lado alguém, mesmo que estejamos num lugar muito longínquo, é raro aquele que vive só e que não depende, que não busca nada nem ninguém. Então, na medida em que temos algum tipo de relação com alguém, nós temos limites nas nossas atitudes. Não podemos ter liberdade absoluta e fazer o que queremos. Então, o Livro dos Espíritos já nos deixa claro que para respeitar o mundo de cada um, nós devemos compreender que a nossa liberdade tem limites. E é assim também que se tem toda a base do direito. O direito que rege as nossas vidas é baseado nisso. A partir do momento em que os homens se reuniram em grupos, em cidades, em comunidades, o meu direito vai até onde começa o direito do outro. Senão não é possível viver, conviver e estabelecer relações sociais razoáveis e dignas e respeitosas, né? No Evangelho fica bem claro quais são as atitudes, quais são as premissas que nós devemos ter para conseguir respeitar esse mundo de cada um. Então, muitas vezes, quando queremos interferir, muitas vezes, quando interferem em nosso mundo, vamos chamar assim, em nossas vidas, né? Às vezes é para nos poupar de algo, a intenção talvez seja essa, às vezes é para corrigir algo, mudar, muitas vezes por amor. Por exemplo, nós que somos pais e temos filhos, gostaríamos muito de poupá-los de sofrimento, de viver inclusive por eles situações difíceis que preferiríamos que fossem situações as quais nós estivéssemos passando e não eles. Mas isso não é possível. Mesmo sendo nosso filho, ele deve viver e se desenvolver de acordo com o seu livre-arbítrio. Aí vem o livre-arbítrio que Deus nos dá, mas vem também a responsabilidade dos pais em conduzirem, educarem, mostrar o caminho. Isso não isenta nenhum familiar, pai, tio, avô, que seja, da sua responsabilidade. A sua responsabilidade em orientar aquele espírito sempre, não só na idade infantil, sempre orientar aos amigos, orientar e ajudar e oferecer exemplo, que é muito mais do que palavras, o que nós podemos oferecer e que mais efeito traz, é o exemplo que nós damos, muito melhor do que muitas palavras.
Então, essa é uma responsabilidade da qual ninguém se isenta. Mas daí a interferir, a querer traçar regras para o modo de viver do outro, esse é o grande problema. E como fazer para não incorrer nesse erro? A atitude seria de aceitação, de compreensão, de que cada um está num nível de evolução. E estando no nível de evolução, cada pessoa vai trilhar um caminho próprio. Vai trilhar um caminho de acordo com o modo como ele optar por viver. E nós não temos muito como resgatá-lo em muitos momentos daquilo que ele optou, daquilo que ele escolheu. Então essa é a grande questão, para podermos buscar esse respeito ao mundo de cada um. E como fazer tudo isso, né? Como fazer para agir da melhor forma possível. E aí o capítulo 11 ele apresenta pontos que vão nos auxiliar. O primeiro é amar ao próximo como a si mesmo. Jesus, quando esteve entre nós, ele não viveu em paz, né? Ele foi perseguido, ele foi injuriado, ele foi desrespeitado de várias formas. E um dos momentos que Jesus foi abordado de maneira desrespeitosa, perguntaram a ele qual era o maior mandamento, para ver como ele se colocava e daí buscar meios de incriminá-lo, de criar problemas com ele. Mas Jesus, o Espírito superior a nós, sabia muito bem quais eram as intenções e tinha toda a cautela em responder. E ele respondeu: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ainda esclareceu que esse era o resumo de tudo, de toda a lei do amor, de toda a doutrina, de tudo que Deus esperava de nós. E complementou num outro momento dizendo: fazei ao outro aquilo que gostaria que te fizessem. Então vem aí já parâmetros para a nossa atitude. Vou fazer a alguém aquilo que eu gostaria que alguém fizesse por mim. Então esse deve ser um grande norte nas nossas vidas. Então quando Jesus nos traz a lei do amor, nós temos depois, com a doutrina espírita, a outra face, né, da questão, a outra chave. Primeiro é o amor, a segunda a reencarnação, que nos ajuda a compreender que temos oportunidade, que Deus nos dá a oportunidade de nós evoluirmos quantas trilhões de vezes forem necessárias, e que nós chegaremos à essência, chegaremos ao que se espera de nós em evolução, e que nós temos no nosso íntimo a essência divina, a centelha do fogo sagrado, que só vai evoluindo. E os frutos de tudo isso é o quê? É a humildade, é a paciência, é a resignação, é a caridade, é a abnegação, é o sacrifício, que são as virtudes do amor. Então, na medida em que nós somos leais, probos, conscienciosos, nós vamos evoluindo e vamos aprimorando esse nosso sentimento. E vamos conseguindo conviver com o outro com compreensão e com respeito ao espaço que ele optou, que ele escolheu, mas sempre auxiliando, sempre trazendo para esse irmão um exemplo, uma palavra, um apoio, para que ele possa evoluir também. E assim, fazendo desta forma, nós atendemos às necessidades dos outros como gostaríamos que as nossas fossem atendidas. E vamos encarando a família humana como uma grande família, a nossa família, a minha família. E não só aquela meia dúzia de pessoas que vêm do mesmo sangue e que são a eles que eu me dedico. Então devemos evoluir e compreender essa amplitude maior. E é isso que Jesus espera de nós. E é assim que nós podemos cumprir
os ensinamentos de Deus e ir melhorando a cada dia e buscando novas possibilidades. Eu peço licença para finalizar lendo um trecho aqui desse capítulo, e ele diz o seguinte, que o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, na medida em que progredimos, os nossos sentimentos se elevam. No seu ponto de partida, somos somente sensações, somos somente instintos, mas avançando, nós vamos melhorando, nós vamos evoluindo ao ponto de conseguirmos amar a todos à nossa volta. Então, gratidão pela oportunidade de mais uma vez trazer algumas palavras e que esse sentimento de amor possa nortear a nossa vida e possa nos ajudar a nós próprios e aos nossos irmãos e no nosso trabalho, que nós temos um trabalho na seara de Jesus, que é auxiliá-lo em toda a sua obra de elevação do ser humano.